Olá, sejam bem-vindos ao Discipulado. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, A Kryptonita Contagiosa, parte 1, O Poder do do livro Kryptonita de John Becker. Bom, para começar, vamos imaginar o seu corpo, como todo o seu corpo é conectado. Nas aulas anteriores a gente estava falando justamente isso, que nós somos um só corpo. Então, assim como o nosso corpo ele está todo conectado, cada parte tem a sua função, e se, por exemplo, se você sente uma dor no joelho e, e é lá no seu joelho, mas você consegue sentir, você consegue perceber e leva a mão até lá. Então quer dizer que seu corpo todo está conectado. Se você bateu com o dedinho do pé, ao bater, logo o seu corpo alerta que você bateu, que você machucou, e você leva a mão até lá, tenta massagear, tenta, então todo o seu corpo tá conectado. É assim como também quando você recebe um estímulo bom, como uma massagem, o seu corpo todo relaxa, o seu corpo todo ele recebe esse, esse benefício da massagem. Então o corpo inteiro está conectado. Ele inteiro é um organismo. E assim, como diz em 1 Coríntios 12:25, o corpo, né, o corpo humano, ele é modelo pelo qual Deus formou o corpo humano, é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Então, o corpo humano ele é como se fosse um modelo para que a gente entenda como funciona a vida comunitária na igreja. Então, como eu falei anteriormente, o organismo, o corpo inteiro, ele é tudo conectado. E assim, né, como organismo, como um só corpo, nós temos como exemplo Israel. Israel foi o primeiro povo que andou debaixo da graça de Deus, debaixo que foi do senhorio de Deus, né? E hoje, né, atualmente, nós somos a igreja, né? A igreja todos juntos. Então, assim como dentro do povo um só pecou, que foi Acã, que aí demonstrou aí, né, os efeitos da criptonita para o povo de Israel. Então, será que o que Paulo se refere à igreja de Corinto? Será que é a mesma situação? O que ele tenta alertar com base, né, no que a gente viu da aula passada, ele alertando com relação a Acã, que é o pecado de um acabou trazendo consequências para todo o povo de Israel, e aí descreve aí, no caso, a criptonita espiritual, levando fraqueza para eles. Então, o que Paulo, então, por que ele está se referindo à igreja de Corinto? O que ele quer destacar? Bom, então Paulo ele toma como base, a gente vai ver logo lá na frente, a Santa Ceia. Então a ceia, naquela época, era dada como um momento de refeição, um momento de união de todos, né, da igreja, de todos daquele grupo, para fazer uma refeição. Hoje, né, hoje já é mais uma cerimônia. Mas, no caso, nada elimina o que era o real objetivo de Paulo ao utilizar a Santa Ceia como exemplo. O que ele queria destacar aqui era que na ceia, na Santa Ceia, a conduta de certos indivíduos da igreja de Corinto estavam sendo erradas. Ele destaca aqui que muitos, né, não esperavam os outros irmãos para a ceia e comiam, bebiam antes dos outros chegarem e deixava, né, como se fosse apenas o resto para o resto para as pessoas que ainda não tinham chego. E aí, até o autor destaca que provavelmente esses que chegavam depois eram os menos, que tinham menos poder, menos riqueza, né? Então, Paulo ele começa a criticar, né? A chamar a atenção com relação a essa conduta que alguns indivíduos estavam tendo na ceia. Aí Paulo fala em 1 Coríntios 11:21. E aí depois 29 e 30 ele diz, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim quanto fica com fome, outro se embriaga. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação.
Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Então, Paulo está aqui destacando justamente isso que eu estava falando para vocês. Que cada um tinha certos indivíduos que estavam comendo a sua própria ceia sem esperar os outros. Enquanto, né, um fica com fome e o outro se embriaga. Então, o que Paulo está destacando aqui é essa conduta. A conduta de certos indivíduos. De um que estava acabando afetando na igreja toda, né? Por isso que ele fala, por isso há entre vocês muitos fracos. E aqui, né, se a gente for tomar como base, né, o que a gente aprendeu Acã, ou a atitude de desobediência dele, de apenas um homem, né, levou a consequências, né, a quem não desobedeceu. Quem não desobedeceu, que foi o resto do povo de Israel, viveu as consequências dessa desobediência de um indivíduo. E aqui a gente mostra, como eu destaquei lá em cima, a influência, né, a desobediência, a consequência do pecado de um, levando a consequências para muitos. Então, a desobediência de um levou a consequências para todo o povo. Então, alguns versículos antes, uma situação anterior, em 1 Coríntios 5, 1 a 2, Paulo ele vem destacar uma situação similar a essa. E o que ele fala lá? Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos, não deviam, porém estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Então, olha aqui, ele está destacando que dentre eles existia uma pessoa que estava cometendo pecado de imoralidade sexual. Existe uma imoralidade entre eles, é que ele fala justamente, ele destaca, alguém de vocês possui a mulher do seu pai. No entanto, todos eles, toda a igreja, vocês, né, ele destaca que vocês estão orgulhosos e ainda, né, deveriam expulsar da comunhão, quer dizer que esse indivíduo estava na comunhão da igreja. Então, aqui ele está levando Paulo ele tá levando a correção ao homem e à igreja. Como você vê aqui, ele fala alguém. Então é a uma pessoa. E, no caso, e vocês. Ele está corrigindo tanto o homem quanto a igreja nesse versículo. E aí é importante destacar também que ele fala sobre comunhão. Então quer dizer que a igreja, a correção principal à igreja era o quê? Que a igreja estava ainda reconhecendo aquele irmão, né? Aquele indivíduo como irmão e membro da igreja. E isso que a igreja de Corinto estava errando. Porque sabia que entre eles tinha uma pessoa em pecado, de imoralidade sexual, alguém tinha pecado, mas eles tinham negligenciado essa situação aquele indivíduo permanecia na comunhão da igreja. E justamente o que Paulo ele vem corrigir é isso na igreja. Então, o que estava acontecendo para que a igreja de Corinto ela fechasse os olhos para essa imoralidade sexual desse indivíduo? O que será por que a igreja estava fechando os olhos para isso? Talvez, né, eles não queriam ofender essa pessoa, ou podia ser um homem de influência, ou podia ser um grande dizimista, ou como o próprio livro fala, né, podia ser um membro importante no grupo de louvor, podia ser um homem de poder, né, um homem de influência na igreja. Ou talvez, né, viesse aquela ideia, não, se a gente for corrigir esse indivíduo, né, talvez ele vá embora da igreja. Então isso é uma ideia completamente errada. E aí vem aquilo lá na nossa cabeça. É melhor que ele esteja no nosso meio ouvindo o Evangelho do que no mundo sem ouvi-lo. É uma ideia de engano isso. Ou ele é um novo convertido, vamos lhe dar mais tempo. Então, talvez
Isso é algumas ideias do porquê da igreja de Corinto estar fechando os olhos para esse pecado, para a imoralidade sexual que existia entre eles. Mas Paulo ele é bem direto na sua decisão. Ao longo do capítulo 5, ele fala várias vezes, né? Como o próprio autor fala, ele desce o cajado 4 vezes. E ele diz o quê? Vocês deveriam expulsar da comunhão. Depois ele fala, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Depois ele fala, livrem-se do fermento velho. Depois, expulse esse perverso do meio de vocês. Então Paulo ele é bem direto na decisão dele. O que deveria ser feito em relação a este indivíduo que estava no meio da comunhão da igreja, cometendo o pecado de moralidade sexual e, aqui destaque também, de forma intencional. Então, com tudo isso, com essas palavras fortes, a gente pode pensar, sério? Paulo ama aquele homem? Aí você não vejo, né? Porque como a gente viu em capítulos anteriores, a gente fala que Paulo amava demais a igreja, ele cuidava muito da igreja, por isso que ele disciplinava, corrigia. Mas com essas palavras, meu Deus, né? É muito forte essas palavras. Então Paulo não amava aquele homem. Mas se vocês forem ver, Paulo sim, Paulo amava muito aquela igreja. E assim também, como diz em 2 Timóteo 3,16, toda escritura, toda palavra que está na Bíblia, né, é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução da justiça. Então, nenhuma palavra que está na Bíblia foi feita sem amor. Sem o amor de Deus, sem o amor na situação de Paulo à igreja. Então, lá ainda continuando, né, em 1 Coríntios 5, do 6 ao 8, vamos destacar algumas coisas aqui ainda. Ele diz assim, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Então, como falei aqui, e aqui eu destaco, ele fala, você não sabe que um pouco ele toma como exemplo aqui o fermento, né? Um pouco de fermento que leveda toda a massa. E aqui ele também destaca a questão do Cordeiro Pascual. A Páscoa, né, foi celebrada desde o período de Israel, desde ele significava, né, a comemoração da libertação do Egito. E Jesus, né, no seu sacrifício na cruz, ele justamente marca, né, a nossa libertação da escravidão do pecado. Então, Paulo está falando aqui justamente isso. Você já não sabe que Cordeiro, que Jesus Cristo morreu para que a gente seja liberto do pecado? Então, por que, né? Por que ainda aceitar o pecado no meio da igreja? Aceitar a comunhão do pecado no meio da igreja? E se você for ver, ao longo de todo o versículo, ele fala sobre fermento, né? O fermento que leva da massa, fermento velho, em vários momentos ele fala sobre fermento. Então, o que quer dizer isso, né? Ele comparar essa situação desse indivíduo, dessa pessoa em pecado no meio da comunhão da igreja e o fermento. Ele está comparando, né, justamente o que o fermento faz, que é, né, levedar a massa, é aumentar a massa. O fermento velho faz isso e ele se espalha rapidamente pela massa. Então, se a gente for, né, por que ele usa então essa comparação com o fermento?
se a gente for ver, né, o que é a fermentação? A fermentação é uma reação química que ela transforma, né, ela transforma a glicose no final de tudo, em álcool e gás carbônico, como a gente vê bem aqui, ó, a glicose e no final da reação, por ação das leveduras ao álcool e gás carbônico. E aí, o que acontece? A massa no início aqui, com fermento ainda não agindo, né? E depois no final o que acontece? É uma massa que cresce, né? Ela cresce porque essa reação de quebra da glicose em álcool e gás carbônico, esse gás carbônico ele se acumula dentro da massa e faz com que ela tufe, né? Ela cresça, ela cresce, mas só de vento, né? Só o vento que existe lá dentro. Então, sabendo como funciona esse processo da fermentação, né, a gente volta aqui para o versículo que Paulo fala. Ele fala justamente: livrem-se do fermento velho, para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são. Então, o Paulo está falando: olha, esse fermento velho que está levedando, se espalhando por toda a massa, como a gente mostrou, o fermento ele é uma substância que ele vai se espalhar por toda a massa e vai fazer com que ela cresça. Paulo está falando: olha, se livre desse fermento velho. Livre desse fermento velho. Porque Jesus Cristo ele já é o pão. Ele não precisa de nenhum fermento que faça com que a massa cresça ou leveje. Então, ele cita isso: livre-se desse fermento velho que está no meio da igreja, que está se espalhando por toda a igreja. O pecado é como se fosse esse fermento, o fermento que se espalha por toda a massa. Então, o pouquinho de fermento estava se espalhando pela massa, o pecado de um, a desobediência de um estava se espalhando por toda a igreja. Por isso que Paulo ele fala, comparando ao fermento, né? E aí é bem também direto: livrem-se desse fermento velho. Mas então, quer dizer o quê? Que a gente tem que, nós como igreja, a gente tem que dar, né, um pontapé em todos os pecadores? Não, não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está se direcionando aqui, ele está se direcionando a membros da igreja pecadores. É isso que nós devemos evitar na nossa comunidade. Não são os pecadores do mundo, até porque Deus nos orienta o que? Aí levar a palavra para todos eles, a levar o evangelho a todos eles, a trazer eles para ouvirem a palavra nos nossos cultos, a fazer como Jesus está no meio deles, está abençoando, está curando, está libertando. Jesus fazia isso, ele estava no meio dos pecadores. Mas o que Paulo está se referindo aqui, a igreja eliminar esse fermento velho, é isso. São os membros da igreja pecadores. Então, destaca aqui, ó, membros. Então, são os membros, são as pessoas que nós, como igreja, admitimos ser do nosso corpo, ser membro, né? Ser como se fosse a família da igreja. Nós aceitamos essa pessoa, esse membro da igreja que está em pecado intencional. É justamente isso o que Paulo está falando. É a essas pessoas que Paulo está falando, a se livrar dessas pessoas. Ele diz em 1 Coríntios 5, do 9 ao 10: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Então, olha aqui que ele fala, as palavras. Vamos se destacar aqui as palavras. Paulo está falando: vocês não se devem associar-se com essas pessoas.
Vocês não devem manter comunhão, tornar eles como membro ou fazer com que eles achem que eles são membro da igreja. O que a gente não pode permitir é aceitar eles como um corpo, não é? Como a gente estava falando da aula passada, é admitir essa pessoa no corpo de Cristo. Então, mas olha aqui que ele destaca com isso, não me refiro aos imorais desse mundo. Justamente são as pessoas que nós precisamos levar a palavra, são as pessoas que ainda não conhecem a verdade. Essa pessoa aqui, ela conhece a verdade, ela sabe da verdade, mas continua no pecado intencional. E ainda é pela igreja, às vezes, admitida, como no caso de Corinto, Corinto estava admitindo esse membro em pecado no meio da comunidade, da comunidade cristã deles. E olha o que o autor fala. Nós que seguimos a Cristo, fomos ordenados a ir ao mundo, como nós estivemos falando, né? Alcançar as pessoas que estão nele e convidá-las para unir-se a nós em nossas reuniões, a fim de ouvir a palavra de Deus. Mas não uma versão corrompida e limitada da verdade sobre a condição espiritual. Então, nós fomos chamados para isso, para levar o Evangelho, para levar a palavra de Deus aos perdidos, às pessoas desse mundo, aos pecadores, né? Só que o que não se pode admitir é que a gente leve a essas pessoas uma mensagem, uma palavra de Deus corrompida pelos nossos pecados. Isso não se deve admitir. Isso que nós devemos eliminar. Por isso que não deve existir pecado na nossa comunidade. Não deve existir pecado dentro da igreja, dentro dos membros da igreja. Para que a palavra de Deus ela venha a ser passada de forma clara, de forma verdadeira a todas essas pessoas. Então, com tudo isso, a quem de fato Paulo está se referindo, né? Ele está se referindo ao crente que cai em pecado, a gente que o pecado, né, sabe que estamos decaídos, que o pecado vai ser, vai nos tentar a todo momento. Então ele está falando do crente que cai em pecado? Não, ele não está falando desse crente. Ele está falando da pessoa que se considera cristão, mas é dada ao pecado. É aquela pessoa que se diz, eu sou cristão, mas por trás do pano, por trás das suas palavras, é tudo mentira. Porque ela é uma pessoa que vive em pecado. Ela tem um pecado, ela, como aquele homem, vivia num pecado intencional de imoralidade. E ele se achava cristão, ele se achava membro da igreja. Então ele está se referindo a essa pessoa. E justamente essa pessoa, ela estava trazendo o sofrimento para toda a igreja. Ela estava fazendo com que o pecado dela, a igreja toda sofresse. E, por outro lado, a igreja supostamente protegia essa pessoa, como a gente falou anteriormente. Talvez pela influência, talvez porque não queria deixar que aquela pessoa saísse da igreja. E aí que está o erro da igreja, né? Em admitir essa pessoa que se acha cristão, mas que vive num pecado intencional, é dada ao pecado. Então é essa pessoa que Paulo se refere. Não é o crente que cai em pecado, mas é o cristão o que se considera, né, o cristão, né, entre aspas, que comete os pecados de forma intencional. Então, o que até fazer referência ao momento que a gente vive hoje, né, o momento de quarentena. O que se deveria ser feito com uma pessoa dessa, né? Se uma pessoa ela está doente, ela está com risco de infecção, no caso como a gente passou pelo coronavírus, se ela está com suspeita ou se ela for diagnosticada com coronavírus, o que se faz? Quarentena. A gente já sabe disso, aprendeu disso agora, né? Todos nós estamos em quarentena, estamos em casa resguardados. Então, como a gente vê, fique em casa, fique lá quieto, ou tome algumas atitudes para prevenir a propagação dessa doença às outras pessoas, como o uso de máscara,
No caso aqui, como a gente vê, né, não é isso, mas o espirro, né, quando for espirrar, colocar aqui o braço, né, o espirrar, mas aqui para demonstrar como uma pessoa doente ela pode transmitir a várias outras pessoas uma infecção. Então, o certo é se fazer isso. Se a pessoa é diagnosticada ou ela está com suspeita, é colocada ela em quarentena justamente para que ela não passe a doença, não infecte outras pessoas e não traga consequências maiores para a comunidade por inteiro. Mas, como a gente sabe, existem pessoas que negligenciam isso, que não usam máscara, se amontoam. Eu estou tomando aqui como exemplo, tá? Só um exemplo a questão da quarentena do coronavírus. A gente está exemplificando a situação. Então, tem pessoas que negligenciam, andam, vão para a rua, negligenciam as recomendações do Ministério da Saúde, do Ministério da Saúde daqui do Brasil. Então, esse daqui é como se fosse o pecador voluntário. É aquele pecador intencional, aquele que sabe das recomendações, sabe o que é certo, mas continua insistindo no erro. As pessoas aqui sabem que deveriam estar se protegendo, usando máscara, ficando em casa, não se amontoando, mas elas vão mesmo assim, vão para a rua. Então, voluntariamente elas estão fazendo isso. Então, era como esse homem estava fazendo também. Ele sabia que estava em pecado, mas voluntariamente ele se dizia como cristão e pronto. Então, essa situação se torna um perigo à comunidade. Isso daqui é um ponto de perigo a toda a comunidade, porque uma pessoa doente, ela pegar na mão, ela pegar nas coisas, ou soltar um espirro, uma tosse, ela vai infectar muitas pessoas aí no seu meio. E as outras pessoas vão levar as outras, as outras, as outras. E aí a gente vê a situação, a consequência dessa alastração da doença hoje, né? Com o coronavírus, o quanto se alastrou por todo mundo. E aí a consequência de tudo isso é ficar doente, é ficar a ponto né, de estar num tratamento intensivo, sem respirar. Então, assim também, Paulo está se referindo a essa situação desse indivíduo que estava vivendo como um pecado de forma intencional. E a igreja como um todo negligenciando a situação, por negligenciar, ela se torna um perigo para toda a igreja. Um perigo que pode levar até a fraqueza e a morte espiritual, a morte física também. E aí, no caso, vem as tribulações, que justamente vão tentar fazer com que essa pessoa que está em pecado intencional, que é o crente que está em pecado, ela se toque, ela veja que Deus está tentando alertar ela de alguma coisa e muito provavelmente ela vai se arrepender desse pecado. E aí, como no caso do coronavírus, como eu mostrei anteriormente, a situação da pessoa quando está entubada. Aí ela vai ver que depois nessa situação, né, como se fosse uma tribulação, né, que ela estivesse passando, que ela olha para trás e diz, se eu tivesse me protegido, tivesse ficado em casa, eu não estaria aqui no hospital. Então, como o próprio autor fala, há uma verdade aqui que não pode ser ignorada. Os efeitos de evitarmos essa discussão, infelizmente, têm tardado por tempo demais no corpo de Cristo. Essas consequências não irão embora se continuarmos a ignorar essas questões. Sejamos corajosos e confrontemos esse problema de verdade. Então, nós deveremos, como corpo de Cristo, sabendo que o pecado de um, sabendo que, como em Corinto, a imoralidade de um homem estava afetando a igreja como um todo, né, como a gente falou no capítulo anterior, o quanto o pecado de um influencia no corpo de Cristo, no corpo inteiro. Então não podemos mais ignorar essas questões, não podemos mais deixar de lado, porque isso tem afetado a igreja como um todo.
muitos cristãos, né, que se dizem cristãos, estão vivendo uma vida de mentira, e isso tem influenciado a comunidade inteira da igreja, das igrejas. Então, que nós sejamos agora corajosos, né? E vamos e sejamos corajosos em confrontar esses problemas de frente, para que a gente elimine todo o fermento velho. E se você for ver, ainda nas cartas de Paulo, a situação desse indivíduo que Paulo está confrontando a igreja e o indivíduo em si, de imoralidade sexual, ele depois de, como fala, né, ele foi separado, né, foi afastado da igreja, e depois de algumas tribulações que ele sofreu, por estar distante da presença de Deus, ele reconheceu seu pecado e se arrependeu. Amém? Portanto, eu deixo aqui para reflexão. Deus nos chama para viver uma vida livre de pecado, e quando os crentes falham em fazer isso, não afeta somente suas próprias vidas, mas também todo o corpo de Cristo. Então, reflita, medite, ore e peça que Deus fale com você sobre essas verdades. Amém? Então, se você está comigo, então vamos avante, próximo capítulo.